Olá, pioneiros! Quem ainda se lembra do único autódromo que ficou marcado na história dos bairros de Bauru e que protagonizou acirradas disputas automobilísticas? Estou falando de autódromo e não de pista de kart, bike, motocross, corrida de cavalos ou de skate. Eu estou falando de autódromo. Todas ou quase todas as tardes de domingo, centenas de pessoas vindas de vários lugares da cidade seguiam rumo a esse autódromo. E olha só que privilégio! Ele foi construído ao lado de onde vivemos nossa infância e juventude e que também fez parte da linda história dos pioneiros do Redentor. Creio que vocês já sabem, né, do que eu estou falando. Isso mesmo, me refiro às corridas de Gordini, que em Bauru eram conhecidas como as corridas de Gordini do Jardim Redentor. Esses eventos eram muito bem organizados e as corridas eram emocionantes e muito disputadas, realizadas em pista de terra, cheias de curvas, com uma imensa vegetação e muitas árvores nativas bem do ladinho da pista. Assistíamos em pé na beira dessa pista e alguns levavam suas cadeiras para assistir ao espetáculo melhor acomodados, porque não existia arquibancada. Pois é, não existia arquibancada. O público torcia pelo seu piloto preferido, que podia ser um amigo, parente, patrocinador de alguma equipe ou algum que caísse nas nossas graças. A maioria de nós não tínhamos amizade com nenhum piloto, porque 90% deles vinham da classe alta e já tinham a sua galera jovem que chegavam com seus carrões. Mas fomos nós mesmos que criamos essa barreira porque éramos pobres e morávamos em bairros pobres e sabíamos onde era o nosso lugar. Por isso, escolhíamos o piloto que melhor se desempenhasse na primeira bateria para depois torcermos por ele na segunda bateria. Era óbvio, né? A gente não conhecia os pilotos, então a gente escolhia o melhor na primeira bateria para depois torcer por ele na segunda bateria. Existiam regras para não haver falcatruas, e eu sabia desde aquela época que elas existiam, e que se confirmou nessa matéria, sendo a principal delas que o motor dos Gordines não poderiam ter nenhuma alteração, ou seja, tinham que ser originais, e por incrível que pareça, alguns dos Gordines, no retão da pista de terra, chegavam a atingir a velocidade de 90 km por hora. Imagina uma disputa, os Gordines emparelhados, disputando no retão, a ponta, a 90 km por hora, numa pista de terra. Cara, é loucura e muita emoção, né? E nós tivemos esse privilégio de viver e ver tudo isso. Bom, vocês assistirão em seguida uma entrevista com o Áureo, que ficou conhecido entre as escuderias de Gordini como Sagui. Conjuntamente com a entrevista, vocês assistirão vídeos e irão ver fotos daquela maravilhosa época. O Sagui foi um grande piloto e, além de ter sido um incentivador deste evento, onde as equipes davam shows emocionantes com seus Gordines patrocinados. Eram patrocinados, naquela época, por grandes empresas. Ninguém melhor que o Sagui para nos dar essa honra em responder algumas perguntas que irão nos trazer belíssimas lembranças da época das corridas de Gordini do Jardim Redentor. Pioneiros, estamos aqui mais uma vez. Vamos bater um papo agora muito bacana com mais um pioneiro, o Sagui, todo mundo já conhece. Vamos falar sobre as corridas de Gordini. Sagui, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por você participar com a gente. E vamos reativar memórias aí dos pioneiros. Certo. Vamos lá. Para começar, Sagui, conta pra gente como que você tem conhecimento que começou as corridas de Gordini, como que era nessa época? Na época eu lembro que tinha dois rapazes aqui em Bauru que a gente vivia brincando, né? O pessoal, na verdade, vivia brincando com corrida de carro dentro da cidade, às vezes até na rodovia. Esses dois amigos da gente viajaram para Ribeirão Preto e lá viram lá uns carros, né? Todo sujo de terra, aquela coisa toda, e escrito nas portas, umas propagandas. Bacana. E aí eles ficaram curiosos, né? Porque eles gostavam disso, perguntaram lá pro pessoal lá o que era aquilo. Falou, um deles lá respondeu, que a gente anda final de semana aí no meio nas estradas de terra por aí, no meio do canavial, essas coisas aí. Aí eles ficaram, né, souberam dessa história, quando chegaram aqui em Bauru, anunciou para o pessoal, né, olha, lá em Ribeirão o pessoal estava fazendo isso e tal, mas não tem uma coisa organizada, eles andam lá, não,
estrada de terra, que faz lá uns racha lá na estrada de terra, e que veio a ideia de fazer o tarta-racha, né? Que na verdade nessa época ainda não tinha nem nome. Ah, legal. Foram conversando, a patota conversando e tal, aí chegamos a essa conclusão de fazer vamos fazer então, né? Fazer a corrida mesmo. Vamos fazer. Aí começamos a bolar como fazer isso, né? Que carro, que usar, aquelas coisas todas. Certo. E aí se reunimos, né? E fomos lá. Um falava uma coisa, um queria um carro, outro queria outro, tal. Aí chegamos à conclusão que precisava ser um carro não muito de motor muito violento, né? Não poderia ser uma corrida com velocidade tão grande. Então aí optamos pelo Gordini, que era um carro com motor bastante fraco, né? Em vista dos outros carros que na época o pessoal usava para brincar na rua. E aí vamos optar pelo Gordini, né? Porque uma que ele tem uma lata forte, por caso que ia correr na terra, né? A opção seria na terra. Aí vamos optar pelo Gordini, que é um carro lento, tinha 3 qualidades, né? É um carro lento, é um carro que tem a lataria dura, né? E é um carro barato. Na época era um carro que já estava meio paradão, guardado, cada um que tinha guardava na garagem, aquela coisa toda. Não estava sendo muito usado, então era uma opção para gente, para quem tinha condições e quem não tinha, né? Que era um carro barato, não era um carro caro para você comprar. Então muita gente poderia comprar e participar da corrida, que a intenção era essa, né? Era colocar bastante gente correndo. Certo. Aí foi o que aconteceu, a gente partiu para o Gordini. E como que vocês construíram a pista? O terreno era de algum conhecido? Como que era isso? Então, o lance da pista foi o seguinte, não começou aqui no Redentor. Não. Não, essa corrida na verdade começou numa fazenda, era uma fazenda de um amigo, o pai de um amigo da gente, que decidiu que, conversando lá, olha, vamos fazer lá e tal, pede pro seu pai, né? Aí ele falou com o pai dele, falou, não, beleza, pode fazer a pista aí. E onde era esse local? Era no Rio Verde. No Rio Era Verde. na saída aqui para Iacanga e tal. Ah, sim. Fazenda, acho que Rio Verde, se não me engano. Aí fizemos, aí o dono mesmo da fazenda lá fez a pista lá dentro da propriedade. E começamos a correr lá. Eu, na verdade, ainda não tinha o Gordini, isso foi em 77, meados de 77. Aí o pessoal começou com meia dúzia de carros. Na verdade, começou com 3 ou 4 carros a corrida, né? E aí lá na fazenda fizeram lá umas 3 apresentações. E aí o que aconteceu? Começou a dar problema lá, assim, carro que tombavam e tal. E como era uma propriedade privada, a polícia não tinha interferência. Não precisava de autorização. Não, então foi lá dentro. Mas aí o que começou a acontecer? O pessoal já começou a comentar os acidentes que tinha lá. Não eram muitos, mas aconteceu. Não aconteceu nada com ninguém se feriu. Não teve nada grave. Dá aquela impressão, né? É perigoso, né? Perigoso. Então aí o fazendeiro, acho que alguma autoridade na época ligou para o fazendeiro e falou, olha, só vamos alertar você, né? Isso aí é perigoso, o senhor que sabe, mas é perigoso e é contra a lei, porque não está liberado e tal. Aí o fazendeiro achou melhor parar com a corrida lá. Aí que a gente começou novamente a ir para o pessoal da prefeitura, tentar uma pista que a prefeitura fizesse e tal. Aí foi quando fizeram aqui, que era próximo ao Country Club, né? Sim. No Redentor. Aí a própria prefeitura foi lá e fez. Eu acho que também houve, pelo que eu fiquei sabendo, também houve ajuda de algum desse rapaz da fazenda lá, que o filho, né, do fazendeiro lá que tinha, parece que não me lembro, tinha uma máquina também, ajudou a fazer. Isso eu não tenho certeza disso. Eu sei que a prefeitura que na época fez a pista pra gente lá.
E quem ficou responsável pela manutenção, sinalização da pista? Então, na verdade, isso foi todos os pilotos. A gente Todo entrou mundo. num acordo que todo mundo ia lá no fim de semana, antes, né, do final de semana. Por exemplo, a corrida era no domingo, a gente ia no sábado lá, ou até antes da corrida, fazer alguma coisa, cercar a pista. No final a gente andou cercando. Tampar os buracos. O buraco, na verdade, era a máquina mesmo máquina. que passava e alisava a pista, deixava tudo certinho. Legal. Toda semana eles iam lá e faziam essa manutenção. Bacana. E a parte de segurança era com a gente mesmo. Todos os pilotos, todo o pessoal que fazia parte das equipes e tal, que ia fazer essa parte da segurança. E seria uma cerca, né? Fizemos uma cerca lá, um cerca. espaço mais longe da pista, isso depois, né? Porque no início não tinha nada disso, então o pessoal ficava muito próximo. Ficava próximo ali dos Então carros. a gente tinha a intenção em organizar de uma forma que não fosse tão perigoso. Tão né? perigoso. Legal. E como vocês faziam a classificação do grid? Quem vai sair em primeiro, quem vai sair em segundo? Sim, no caso do Gordini, a gente não tinha, não era um carro assim muito, na época não estava muito confiável, né? Era um motor bastante problemático e tal. Então o que a gente fazia? Não tinha tomada de tempo. A gente fazia um sorteio dentro de um capacete com todos os números, tinha na época 22 pilotos. A gente fazia e tinha menos carros, né? Porque tinha piloto que tinha um carro só para correr em dois. Uhum. Então era essa a jogada. Então a gente fazia esse sorteio dentro de um capacete, cada um pegava lá um papel e era a saída. Era o grid. Só que aí tinha um detalhe, eram 30 voltas, mas a gente rodava 15 voltas e parava para largar novamente. Por quê? Porque aí vinha a classificação normal, certo? Por quê? Os carros melhor, na medida que iam correndo, iam se classificando. E, né, um passava aquele um que, vamos supor, eu peguei em primeiro lugar, mas meu carro não ia, eu ia ficar lá para trás, né? Sim. Então, acontecia isso. A segunda largada que era a classificação mais correta, né? Mais correto. Entendi. Legal. É. E era feito o campeonato durante o ano ou durante uma temporada ou era semanal? Cada semana tinha um Sim, campeonato? na verdade a visão era de um campeonato, mas a gente aproveitava assim todo final de semana e cada um que ganhasse nesse final de semana recebia lá um troféu, marcava a pontuação e tal e ia levando até o fim do ano, mas não era assim uma coisa, olha, é um campeonato só pro ano todo, né? Não, a gente... Era semanal, né? Era semanal, cada um que ganhasse na semana, contava ponto, lógico que era uma coisa bem organizada, o pessoal tinha bastante gente para organizar isso e tal. Então eu já sabia quem que estava melhor colocado. Estava né? melhor. E qual era a premiação que vocês davam, os vencedores? Havia pódio? Como que era? A premiação na verdade era só os troféus. Só os troféus. Não existia, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era só o troféu mesmo. E a gente não, no caso do campeão qual foi a pergunta mesmo? Se havia pódio, primeiro, segundo, terceiro. Então, na verdade, a gente não tinha uma estrutura, né, para pódio. Então a gente recebia lá em cima de uma caminhonete. Ah, legal. Aquela coisa. O campeão subia lá. Houve até foto aí de um dos pilotos lá recebeu o troféu em cima do teto do Gordini. Ah, legal. Quer dizer, coisas que do improviso ali a gente acabava fazendo. Né? Que Era bem bacana. assim, né? E tinha patrocínio? Então, os patrocínios, na verdade, todos os carros, a maioria dos carros tinham uma propaganda de alguém e tal. Agora, como funcionava isso, pelo menos para mim, na época, funcionava da seguinte forma, a pessoa me ajudava na gasolina. Na gasolina. Ou alguma quebra do carro, que pudesse, né? Era essa ajuda que a gente tinha. Bacana. E tinha regulamento? Qual que era o regulamento? Não, o regulamento era o seguinte, eram vários, né, que talvez não vou lembrar de tudo agora, mas o carro, para começar, tinha que ser Gordini, não poderia ser, não poderia, no início, a lei era essa, não podia mexer em nada no carro, tinha que seguir o carro original. O banco do motor, só tinha o banco do motorista que tinha que ser soldado ao assoalho do carro.
com cinto de segurança. No início tinha a lei do Santo Antônio também, aquele cano que vai dentro do carro. Isso depois passou a não ser exigido mais, né? Porque a gente viu que o carro, todos os que tombaram lá não amassou muito e tal, a gente achou desnecessário isso aí, mas era uma lei do Tartarrá. Legal. Né? E teria que ser, no caso, só pessoas habilitadas. Só habilitado. Legal. Não tinha limite de idade. Não tinha. Para mais. Idade, não poderia ser sem carta, né? Sem carta. Legal. Então era. E você lembra o nome de um piloto que se destacou, que sempre estava ganhando? Ali, na verdade, tinha uma meia dúzia. Tinha uma meia dúzia. Vou ser sincero para você, mas o que eu acho que se destacou mais foi o Júnior Franciscato, né? Júnior Franciscato. O Júnior foi o que eu, no meu entendimento, foi o que mais se destacou. Ganhava sempre. Muito, ganhou muito. Também ficou uma coisa marcada que eu preciso falar, né? Que eu tenho um troféu de primeiro lugar. Ah, você tem? E eu, apesar de não ter um carro tão competitivo quanto o deles, né? Eu cheguei a ganhar uma vez em primeiro lugar e, por felicidade minha, na frente do Júnior Franciscato. Na frente do Júnior. Então foi uma coisa muito bacana da época, né? E ele também, eu acho que é um excelente competidor, que não que ele me deixou ganhar, não. Ele mesmo fala isso, não é uma questão de ter deixado ganhar, mas eles tinham um carro bem superior ao meu. Então eles mesmos comentaram isso na época, não é? É uma surpresa, né? Ganhou no braço, né? Eu ganhava ali, eu estava sempre entre o primeiro ao quinto, eu estava por ali, sexto lugar, nunca fiquei muito mais para trás disso. Mas um pouco de experiência, né? A gente acaba acostumado com terra, aquela coisa toda, andar na terra com o carro, isso ajudava muito. E qual que era o dia e o horário das competições? Então, era o fim de semana, normalmente no domingo. Domingo. A gente ia para lá tipo 9 horas da manhã, mais ou menos esse horário. E aí ia até 3 da tarde, até quando desce. Né? Era o programa do domingo, isso. E quando chovia? Então, quando chovia era uma dificuldade. Quando chovia muito, assim, na hora não tinha corrida. Não tinha. Mas se a chuva fosse com uma certa antecedência, a gente esperava, aguardava dar uma secada e tal. Eu tenho inclusive foto aí de que nas curvas, o lugar mais baixo, ainda ficava a terra molhada, aquela coisa toda, e era uma dificuldade. Porque não era todos os gordinhos que funcionavam limpador de para-brisa. O meu, por exemplo, não funcionava. Funcionava velocímetro, mas o limpador não funcionava. Quer dizer, quando começava a vir terra, barro no vidro ali, não tinha como você enxergar mais nada. Nossa. E muita gente passou por isso. Bacana, Era um sarro a coisa. Bacana. Ô Sagui, e você se lembra de algum acidente que teve, ou mais alguma coisa assim mais marcante nessa parte? Não, os acidentes que tiveram lá foram muito simples, sabe? Só tombou e tal, mas não feriu ninguém. O mais grave que eu fiquei sabendo lá foi uma vez que o rapaz tombou, mas o carro estava com problema na porta e ele estava segurando a porta. Então quando o carro tombou, deu uma ralada na mão dele. Mas foi só a escoriação mesmo e não aconteceu nada. Ali tinha uma ambulância que a própria prefeitura colocou pra gente, inclusive tem foto também disso aí. Então assistiu tinham uma então. assistência dessa parte de coisas tão graves não, né? Porque aí teria que socorrer e levar embora. Mas ali o pessoal, a ambulância ficava ali já para atender uma eventualidade do piloto ou até de pessoas que estavam ali assistindo. Sim, né? também. Então tinha esse suporte, então, suporte da prefeitura. Muito importante também, Muito. já que tinha uma aglomeração de pessoas ali. Exato. A estrutura que não era boa, né? Porque não tinha acomodação para ninguém, né? Todo mundo ficava de cada pé um levava ali. a sua cadeira, né? Ficava por ali, molecada em cima das árvores, e o pessoal em pé ali, né? Tinha não tinha banheiro, não tinha nada.
coisa bem... E que ano que a corrida foi de quando? De quando Então, a ela quando? começou em 1977, nessa fazenda. Aí, no final de 77, ela passou para cá, que é aqui no Redentor, né? Aqui do lado do Redentor ali. E aí ficamos até 1980. Ah, foi uns bastante. 2 anos e meio, mais ou menos. Aham. Foi essa média aí. Aí, em 80, começou a aumentar muita gente, muita criança. E aí as autoridades novamente preocupadas com a segurança, né? Aí foi quando eles foram lá, um domingo, foram lá e pediu para a gente não continuar com aquilo e tal, não fazer mais, que não ia acabar dando um problema mais sério e tal. E a gente achou melhor parar, né? Dentro dessa realidade, a gente sabia também, a gente procurava fazer o máximo em segurança, mas era precária a segurança. Sabia dos riscos A também. gente sabia dos riscos. Então, aceitamos numa boa. Quer dizer, nem todos aceitaram numa boa, mas né, a maioria optou por parar. Aí foi isso que aconteceu. Mas foi bom enquanto durou. Sim, muito bom. Boas lembranças. Boas lembranças. Graças a Deus a gente participou, é uma época boa da gente, né? Legal. É. Sagui, antes da gente terminar, eu quero muito te agradecer pelo seu tempo, né? Nossos amigos pioneiros com certeza vão lembrar dessa época da corrida dos gordinhos, tá? Então, quero pedir para você, olhando para a nossa câmera, deixar uma mensagem sobre o que você viveu nessa época, do convívio nessa época com os pioneiros, com a corrida, esse legado que você viveu, que você deixar uma mensagem para os pioneiros e para os filhos dos pioneiros, as futuras gerações. Fique à vontade. Sim, o que eu queria deixar é o seguinte, que na época foi uma coisa muito bacana para a gente e hoje, né, eu até gostaria que isso seguisse, não só a parte do automobilismo, mas o esporte em si, né, para os meninos de hoje, para passar isso para as pessoas de hoje, para a nova geração aí, que fizesse alguma coisa de legal para ficar na história, né? E a gente guardar essa história do Tartarraxa, que era o nome da escuderia. Então o que eu desejo mesmo é isso, é deixar esse legado, né? Para as pessoas, para os mais jovens agora, buscarem alguma coisa. A gente tentou na época conseguir esse autódromo, a intenção nossa era um autódromo para Bauru, né? Não a gente pensando só em uma corridinha de estrada de terra. Não. A intenção nossa era começar com aquilo ali para depois, de repente, aparece uma forma de a gente fazer um autódromo para a cidade. Porque vinha muita gente de fora, né, da região. Então, o que eu desejo hoje é isso, que os jovens pensem um pouco mais nisso, na parte do esporte mesmo, né, para levar isso para adiante. É o que eu gostaria de deixar. Então, foi uma coisa muito bacana para a gente, para os jovens da época, para a cidade, que a cidade gostava desse evento. É isso. Eu que agradeço a presença de vocês, mais uma vez. Legal. Muito obrigado, Sagui. Até a próxima. Eu que agradeço.